Nós vamos resolver agora o primeiro exercício da semana 2. E ele diz o seguinte: em matemática, nomeadamente em teoria dos números, um terno pitagórico é formado por três números naturais a, b e c que obedeçam essa igualdade, ou seja, o quadrado da soma de dois números é igual ao terceiro número. O nome vem do Teorema de Pitágoras, que afirma que se as medidas dos lados de um triângulo retângulo são números inteiros e segue a condição acima, então são um terno pitagórico. Codifica um programa que leia três números naturais, só aqui que ele foi falar o que é para fazer, ó, e verifique se representam um terno pitagórico. Então, primeiro ele explicou o que é um terno pitagórico, depois ele pediu para fazer. Ele pede para ler três números. Será que esses números vão chegar na ordem de forma que eu tenho que verificar se o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo é igual ao quadrado do terceiro? Então eu vou assumir que não, que eles poderiam chegar em ordens diferentes. Então se for a ao quadrado mais c ao quadrado for igual ao b ao quadrado, eu vou aceitar como verdadeiro. E se for b ao quadrado mais c ao quadrado igual ao a ao quadrado, eu também vou aceitar. Então eu vou testar as três condições. Então primeiramente a gente faz a entrada, onde a gente tem que fazer o input das três variáveis. Então vamos chamar de A. Aqui elas são inteiras, três números naturais. Então vou colocar inteiro, input, e agora entre com o primeiro valor. E aí vou fazer a mesma coisa. Agora dou dois pontos aqui para ele poder dar um espaço na hora de digitar. Vou fazer a mesma coisa para B e para C, trocando para segundo valor e terceiro valor. Então aqui é B e aqui C. As variáveis se chamam ABC minúsculo. Todas as três são minúsculas, tá vendo? Então o que eu vou fazer no processamento? Agora eu tenho que testar se o quadrado do primeiro, e a gente pode fazer o quadrado com dois asteriscos, a elevado ao quadrado, poderia ser a vezes a, né? Mas aqui a gente já está aprendendo a potência. Então a elevado ao quadrado mais b elevado ao quadrado for igual, aqui é uma comparação, olha. Então tem que colocar dois sinais de iguais, é igual a c ao quadrado. Se isso acontecer, é para eu... ele é um termo pitagórico. Então vou colocar assim, ó, pitch igual a 1. Então eu estou marcando que o pitch de pitagórico é verdadeiro. Quando eu coloco igual a 1, eu estou marcando ele como verdadeiro porque eu estou convencionando que 1 é verdadeiro. E lá na saída eu vou verificar se esse valor finalizou como 1. No entanto, tem outra condição aqui, ó, que ele pode também considerar como sendo termo pitagórico. Então posso colocar assim, um elif, ou seja, se essa condição não for verdadeira, ele vem testar uma outra condição, que é muito parecida com essa, no entanto, ela troca os valores de lugar. Então aqui eu tenho que testar se o b ao quadrado mais o c ao quadrado é igual ao a ao quadrado. Né? E se for, eu também faço pitch igual a 1. Por quê? Porque resolve o meu problema, que é ser um termo pitagórico. Né? Se o quadrado do b com o quadrado do c for igual ao quadrado do a, e aí a terceira opção que eu vou ter que testar é se o c, aqui já isolei a, já isolei c, agora eu vou isolar b. Então, o a ao quadrado mais o c ao quadrado tem que ser igual ao b ao quadrado. Então são as três opções que eu tenho, e aí também faz o pitch igual a 1 aqui. Então quer dizer, esse if, ele pode entrar aqui e fazer o pitch igual a 1, entrar aqui e fazer o pitch igual a 1, entrar aqui e fazer o pitch igual a 1. Qualquer dessas condições que ele entrar, ele faz o pitch igual a 1. Só que esse pitch tem que começar valendo 0, porque senão ele começa sem valor. E aí eu estou separando o processamento da saída, tá? Essa é a parte de processamento, ele não está imprimindo nada. Eu vou colocar a saída somente aqui na frente.
E a saída é o seguinte, se o pitch for igual a zero, o que é o igual a zero? Significa que ele começa com zero. Ele vem nessa condição, testa essa condição, se ele não passar o pitch para 1 é porque ele não entrou aqui. Depois, se ele não entrar aqui, ele testa o elif. Se for verdadeiro, ele entra aqui, faz o pitch igual a 1. Então, se não for, ele testa o último elif. E aí, se essa condição for verdadeira, ele faz o pitch igual a 1. O que acontece se chegar no final aqui com o pitch igual a 0? Significa que ele não entrou em lugar nenhum aqui. Significa que não é um terno pitagórico. Então, vou dar um printf, um print, né, dizendo aqui os valores não representam um terno pitagórico. E uma quebra de linha. Agora, eu vou fazer o else, que é, se ele não for 0, o que ele vai ser? Ele vai ser 1. Então, se ele não for 0, ele é 1. Significa que se ele for 1, ele entrou em uma dessas condições, que são as condições, ou pelo menos uma delas, seria a condição necessária para ele ser um terno pitagórico. Então, agora a gente pode rodar alguns valores. Por exemplo, 3, 4 e 5, que corresponde a um terno pitagórico, tem um erro de sintaxe, está vendo? Tem um igual só aqui, olha, no elif, está vendo? Não pode, aí é atribuição de valor, teria que ser 2 sinais de igual. Então vamos rodar de novo, entro com o primeiro valor, 5, 4 e 3. Opa, eles representam um terno pitagórico. Na verdade, se fosse fazer a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado, teria que estar 3, 4 e 5. Mas como eu estou testando as três possibilidades, ou seja, eu não estou apegado à ordem. O A, B e C não são necessariamente nessa ordem para ele ser um terno pitagórico. Não é o A, B e C os nomes das minhas variáveis que ele coloca no enunciado. O enunciado ele fala de forma genérica, 3 valores A, B e C. E aí eu sei que ele pode entrar em várias ordens esses valores. Eu chamei as variáveis igual aqui de A, B, C, mas eu testo as três possibilidades. Então a gente começa uma variável pitch com um valor 0, porque nós queremos testar se ele vai entrar numa dessas condições. Se ele entrar, ele passa essa variável para 1. No final, na saída, basta eu testar então se o valor permaneceu como original ou se ele foi alterado. O else é se ele foi alterado. Aqui eu poderia falar 1, 2, 3, porque aqui embaixo eu testei 0. Então, se ele for diferente de 0, se ele fosse 2 ou 3 porque ele está aqui, por exemplo, eu coloquei sempre 1, porque eu não preciso diferenciar se ele entrou aqui, aqui ou aqui. O importante é que ele entrou em algum desses lugares e a condição foi verdadeira. Ele nunca vai entrar em mais de um. Não é? Tanto é que tem um if com elif aqui, olha. O if com elif significa se essa condição for verdadeira, ele nem vai testar essa. E se for falsa, se essa condição for falsa, aí sim ele testa essa. Se for verdadeira, ele entra e não testa mais. Se for falsa, ele segue testando mais condições do elif. Posso ter quantos elifs forem necessários aqui embaixo. Então esse foi o primeiro programa da lista 2, da semana 2.